Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Alameda. Nós estamos na série falando a respeito das parábolas ditas por Jesus, registradas por Lucas. E na aula de hoje falaremos a respeito da parábola da figueira estéril, ou da figueira sem figos. Esse texto está registrado lá no capítulo 13 de Lucas, entre os versículos 6 e 9. Pois bem, eu quero começar então a aula de hoje lendo o texto base com você. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a. Por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nós temos então o texto base dessa aula. E Jesus, mais uma vez, ao falar por meio de parábolas, usa a figura da agricultura. Ressalta que, mais uma vez, Jesus, como sempre, muito claro, muito direto, muito assertivo, usa então uma figura que aqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus iriam entender perfeitamente. E aqui, então, nesse contexto de agricultura, Jesus usa a figura do dono da terra, que seria Deus, o Deus Pai. Jesus usa também a figura do homem que cuida da figueira. E aqui podemos entender também como a figura do próprio Jesus. Aqui, mais uma vez, assim como em outros textos, Jesus vai usar a figueira como representação para Israel. E aqui não é diferente. E o texto, então, começa dizendo lá no versículo 6 que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós começamos a entender essas ilustrações, essas figuras. A figura de um Deus que é dono de toda a terra, de um Deus criador que fez todas as coisas. E esse Deus, então, levanta uma nação, Israel, para que ocupe a terra e, mais do que isso, para que manifeste a glória do seu Criador através da sua nação. Por isso, aqui começamos a entender de antemão que não foi Israel que escolheu ser povo de Deus, mas Deus escolheu Israel para ali manifestar a sua glória. E trazendo uma comparação conosco, com a igreja, nós podemos entender também que não fomos nós que nos levantamos e escolhemos ser filhos de Deus e fazer parte da igreja, o edifício de Deus, o corpo de Cristo, o Israel espiritual. Não, pelo contrário, Deus é quem nos alcançou. Deus, no seu grande amor, na sua grande misericórdia e bondade, um dia nos encontrou, derramou graça sobre nós e nos levantou como corpo de Cristo, como igreja. E aqui fazendo uma referência, uma comparação com Israel. E o texto continua dizendo: Então disse ao homem que cuidava da vinha. Aqui, como já falamos anteriormente, Deus, o Pai, fala com Jesus Cristo, dizendo: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Aqui nós precisamos entender que nós ocupamos essa terra, ocupamos o lugar que Deus criou. Porém, como o próprio título da parábola fala, a figueira estéril, eu e você, nós fomos levantados e chamados para produzir bons frutos. No Sermão do Monte, o texto de Mateus 7, entre os versículos 19 e 20, Jesus vai falar que eu e você somos chamados para produzir bons frutos.
Eu quero ler aquilo que está escrito em Mateus 7, entre os versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Aqui nós entendemos que não basta sermos simplesmente chamados de povo de Deus, chamados de filhos de Deus. Nós precisamos produzir bons frutos na nossa caminhada. E essa foi a cobrança que Deus fez para Israel. Lembre-se, Deus escolheu Israel para se manifestar. Deus enviou o seu único filho para salvar aquela nação, e não apenas aquela nação, mas o mundo todo. E aquela nação, como povo escolhido, deveria produzir bons frutos. E aqui nesse contexto, Jesus continua dizendo: portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Aqui nós vemos um tom de cobrança muito forte da parte de Deus para com a nação de Israel. Essa mesma cobrança é feita para mim e para você. Deus nos deu do seu Espírito, Deus nos salvou, Deus nos levantou como corpo dele, mas não nos levantou apenas para ficarmos satisfeitos com aquilo que recebemos dele. Pelo contrário, precisamos produzir bons frutos na nossa vida. Essa cobrança veio sobre a nação de Israel e certamente virá também sobre a igreja. A graça que recebemos de Deus, a graça imerecida que recebemos da parte do nosso Deus, ela precisa produzir transformação na minha e na tua vida. E nós, a partir dessa transformação, precisamos produzir bons frutos. Deus é sim um Deus de bondade, de misericórdia, um Deus longânimo, um Deus tardio em irar-se. Porém, precisamos nos lembrar que o seu trono também está firmado na justiça. Por isso, Deus espera de nós que produzamos bons frutos para a glória e para o louvor do seu nome. O texto continua dizendo a partir do versículo 8: mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Aqui, como falamos, o versículo 8 fala da bondade, fala da longanimidade de Deus. Deus é aquele que nos oferece uma segunda chance. Deus é aquele que nos trata com bondade, que nos trata com longanimidade. Porém, isso não muda o fato de que Deus espera que nós produzamos bons frutos. Eu quero só abrir um parênteses e voltar um pouquinho ali no versículo 7, porque o texto vai dizer assim, no versículo 7, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira. Essa ideia dos 3 anos, o número 3 para o judeu, para a cultura judaica, transmite uma ideia de completude. Ou seja, o texto está dizendo que, palavras de Jesus, já faz muito tempo, ou seja, eu já dei um tempo mais do que suficiente para que Israel produzisse bons frutos. E aqui nós precisamos nos lembrar que estamos aqui por volta do ano 30 e o povo já tinha vivido a época de Abraão, a época de Moisés, o tempo da lei, a época dos profetas, e durante todos esses anos, mais de 2000 anos, Deus então mandou pessoas, levantou pessoas e manifestou a sua glória para que aquele povo verdadeiramente conhecesse o seu Deus. Porém, eu e você sabemos que não foi isso que aconteceu. Jesus, o próprio Deus, ao pisar na terra, foi rejeitado por aquele povo. E o texto continua dizendo, lá no versículo 9, se vier a dar fruto, muito bem, se não der o fruto, o Senhor poderá cortá-la. Ou seja, o texto está dizendo aqui que Deus
está dando todas as condições para Israel produzir frutos. Da mesma forma, Deus, por meio do Espírito Santo, nos dá todas as condições para produzirmos bons frutos. E Jesus vai dizer, se der fruto, muito bem. Ou seja, o papel para o qual o homem foi criado, ou seja, glorificar o seu Criador, estará cumprido, muito bem. Porém, se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. E aqui nós podemos entender como uma palavra de juízo. Deus, na sua bondade e longanimidade, na sua paciência, sendo tardio em irar-se, Ele nos dá oportunidades. Porém, se o nosso coração estiver endurecido, obstinado, manchado pela iniquidade, não restará outra saída senão sermos cortados. Cortados da videira verdadeira, ou seja, afastados permanentemente de Deus. É interessante perceber que essa intercessão do agricultor, aqui representando Jesus, ela vai apontar para o ato de Deus ou os atos de Deus ao longo da história. São diversos os textos bíblicos e os personagens que o próprio Deus levanta para se colocar na brecha entre a ira de Deus e o povo. Eu quero ler aqui alguns textos, como por exemplo o livro do profeta Amós, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus me mostrou o seguinte: Eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Versículo 2: Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós vemos o profeta Amós se colocando nesse lugar entre o juízo e o povo. Da mesma forma, na parábola da figueira sem frutos, nós entendemos Jesus também como o mediador. O único mediador, aquele que se levanta nos aproximando de Deus. Eu quero ler também outros textos que falam a respeito de homens e mulheres que Deus levantou para se colocar entre Deus e o povo. E o texto lá em Êxodo 32, a partir do versículo 14, diz assim: E Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Pois bem, os textos que lemos aqui nos mostram Deus levantando pessoas para interceder junto ao povo. E aqui em Lucas 13, no texto base da nossa aula de hoje, nós vemos aqui também a figura desse agricultor representando Jesus, se levantando como um intercessor em favor do povo, evitando o corte dessa árvore, ou seja, evitando o corte dessa figueira que representava a nação de Israel. Pois bem, quando lemos esse texto, nós entendemos então essa relação entre Deus e o povo de Israel, porque, afinal de contas, essa parábola foi destinada num primeiro momento para aquele povo, para a nação de Israel. E aqui Deus também nos apresenta, através da escrita de Lucas, Jesus como sendo o bom pastor, como sendo aquele bom agricultor, aquele que na figura do pastor cuida das suas ovelhas e aqui na figura do agricultor
como aquele que evita a derrubada da árvore, ou seja, resplandecendo aqui a bondade, a misericórdia, a longanimidade de Deus. O texto que lemos aqui, a parábola da figueira estéril ou da figueira sem figos, nos faz um alerta muito importante. Embora, como falamos anteriormente, o texto fosse destinado a Israel, quando lemos isso, precisamos também estar alertas para aquilo que Deus está nos falando no dia de hoje. Deus pede que eu e você produzamos bons frutos. Pelos frutos nós seremos conhecidos. Deus é um Deus de multiplicação, é um Deus de frutificação e é um Deus, como o próprio texto diz, é um Deus que nos dá todas as condições para que possamos produzir bons frutos. O texto vai dizer que ano após ano Deus vinha procurar frutos naquela figueira. Por certo, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E Deus é aquele que sonda o nosso coração e que procura em nós os bons frutos. Porque não podemos nos esquecer, um dia eu e você vamos estar frente a frente com o nosso Deus. E ali, como o próprio texto da carta de Paulo aos Coríntios diz, nós prestaremos conta de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que falamos e principalmente prestaremos conta daquilo que não fizemos. Por isso, esse texto também serve de alerta para mim e para você. Eu e você precisamos permitir o sondar do Espírito Santo e precisamos perguntar para Deus se estamos no lugar certo, se estamos fazendo as coisas certas e pedir que Deus nos dê ousadia e intrepidez para cumprir integralmente tudo aquilo que Ele tem projetado para nós. O final desse texto é muito alarmante. Ele diz: se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Por isso, que esse texto possa servir de reflexão para mim e para você acerca dos frutos que estamos produzindo. Na semana que vem, nós vamos continuar falando a respeito das parábolas contadas por Jesus e registradas por Lucas, e falaremos a respeito da parábola da grande ceia. Eu desejo a você uma semana abençoada, que esse texto possa encontrar no meu e no teu coração uma terra fértil e que possamos produzir bons frutos. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Alameda.